Boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, eu sou a Cláudia Fernanda. Eu sou a Fernanda Erran, uma das Nandas. E eu sou a Giovana. Bom, nós estamos aqui para apresentar o podcast para vocês, o Podnandas, né? Que traz no nome já o nome meu e o da Fernanda, pois somos duas Fernandas. Esse podcast é um projeto idealizado por professoras, né? Com o apoio da nossa comunidade escolar de forma totalmente voluntária. Inicialmente será apenas uma temporada, onde trataremos de temas voltados à saúde emocional e temas variados. Temos como objetivo principal trazer estes temas tão importantes para a saúde e desenvolvimento dos alunos dentro das casas, para as conversas de família. Assuntos que consideramos importantes de serem debatidos no dia a dia do seio familiar e que acontecem na sociedade em que estamos inseridos e reflete na vida escolar dos filhos de cada um. Para isso, estamos tendo a honra de contar com profissionais que estão apoiando a nossa ideia para trazer a informação como conteúdo, discussão e pesquisa. Isso, e nesse primeiro episódio, nesse primeiro encontro, escolhemos o tema da educação emocional, o papel da família e da escola, que consideramos ser um dos temas principais e de maior interesse da comunidade escolar como um todo, para estarmos debatendo. Trago aqui algumas notícias e alguns dados que fundamentam essa preocupação atual em relação à educação emocional das crianças. A Fundação Abrinq traz um dado da Organização Mundial da Saúde, onde estima-se que 14% da população mundial que tem entre 10 e 19 anos já possui alguma condição que prejudica a saúde mental, mas que permanecem diagnosticados e tratados ainda de forma inadequada. E também um dado da Unicef afirma que 75% dos transtornos mentais apresentam o seu início já na infância. E já metade destes transtornos ocorre até os 14 anos de idade. Então, estamos falando aí de um público de crianças e adolescentes mesmo, né? Que é o que nós lidamos no nosso dia a dia da vida escolar. E para tratar desse assunto, a gente trouxe a Giovana, né? A Giovana, ela é psicóloga clínica, especialista no atendimento de crianças, adolescentes e famílias também. Graduada em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em desenvolvimento infantil CBI of Miami e especialista no atendimento de famílias EPPM. Boa noite, Giovana, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E vocês como estão? Nós estamos bem. Um pouco nervosa, realmente, mas está tudo certo. Que bom. Primeiramente, agradeço muito o convite. Um prazer estar aqui com vocês nesta noite para falarmos sobre um tema tão importante, né? Educação emocional, ali o desenvolvimento emocional das nossas crianças, que começa em casa, e pensar aí no papel da família, da escola também é fundamental. Então, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, estamos honradas por ter você, uma profissional tão qualificada, já com um tema que já trabalha com esse tema central. Com certeza só vai adicionar com qualidade aqui nessa idealização desse projeto. Muito obrigada. Bom, nós vamos fazer aqui, tem algumas perguntas selecionadas, mas é bem um bate-papo mesmo, bem tranquilo, né? Para que a gente pode ir conversando, trocando ideia, né? Então, nada muito fixo dentro daquilo que está aqui. Temos todas a liberdade para tá como um diálogo, uma conversa mesmo. Bom, assim, de início, para a gente conversar, queria saber o que você tem a falar sobre quais os problemas de saúde mental, de motivo emocional, que mais tem acometido crianças e adolescentes, de acordo com a tua experiência, as tuas pesquisas. Ótimo, vamos lá.
Quando a gente fala em saúde mental, é muito importante a gente entender o que é falar disso, né? Então, saúde mental nada mais é do que cuidar das nossas emoções. Assim como nós falamos, tem que cuidar da saúde física, vai procurar, né, uma boa alimentação, manter uma boa alimentação, fazer um bom exercício físico. A saúde mental é cuidar das nossas emoções. E cuidar das emoções significa cuidar de tudo. Não tem como a gente dividir, né? Aquilo que é físico, aquilo que é mental, aquilo que é emocional, porque o nosso corpo é todo. Então, hoje em dia, o que eu venho recebendo muito de demanda na clínica e que vem se acentuando cada vez mais, que eu acredito que até vai de encontro com as pesquisas que você trouxe, Fernanda, é mais relacionado à ansiedade. Então, muitas crianças, muitos adolescentes tendo ali quadros ansiosos. E as causas para esses quadros são inúmeras. Né? Então, existe ali hoje, a gente tem muito acesso a conteúdos pelas redes sociais. As redes sociais, o uso excessivo de telas, isso acaba sendo um disparador muito grande de ansiedade nas crianças, nos adolescentes principalmente, porque eles estão ali em uma fase do desenvolvimento em que há muita comparação, em que há uma exigência, né, de quem eu vou ser, como eu sou, o que eu vou fazer, e querendo ou não, as redes sociais, esse acesso desenfreado a conteúdos, ao uso das telas, que por si só já tem muitos estímulos, né? Então, nós estarmos expostas aqui, nós estamos recebendo estímulos da tela, das luzes, uma criança, um adolescente que também tem essa exposição sem um cuidado, sem um tempo ali exato para isso, acaba recebendo muitos estímulos. Além dos estímulos, nós temos também o excesso de conteúdos. E aí, esse excesso de conteúdos, tudo isso acaba trazendo ali uma ansiedade. Esse corpo, ele recebe tudo isso e aí ele precisa colocar para fora. Como é que ele coloca? Isso precisa sair. Tudo aquilo que eu recebi precisa sair também. Então, esses quadros, os pais com muitas queixas dos filhos ansiosos, situações que envolvem até a escola, uma queda na aprendizagem, uma dificuldade ali de manter a rotina escolar, de estar indo para a escola, de manter os vínculos. Então, é geral mais nesse sentido. Tem muitas pesquisas hoje que indicam que a grande maioria dos nossos jovens, das crianças e dos adolescentes, estão tendo quadros ansiosos muito antes do que se imaginava. E é uma realidade, eu acho que dentro da escola a gente consegue perceber essa necessidade de comunicação que parece um pouco desenfreada, que os alunos querem falar muito. Na verdade, a gente, dentro da escola, a gente percebe que eles querem chegar falando muito. Eles falam muito, eles falam muito, eles falam muito. E parece que aquilo que eles não conseguem falar, porque eles estão dentro de casa ali com o uso de telefones, telas, e daí eles chegam falando desenfreado pra gente na escola, né? E daí eles acabam não se concentrando, né, naquilo que é necessário dentro da escola. Então, assim, eu sempre penso assim, eu chego na escola para trabalhar e eu tenho que dar pelo menos ali uns 20, 30 minutos para eles contarem tudo o que aconteceu com eles dentro de casa, para eles acalmarem, para eles poderem ficarem sossegados e poder se concentrar, ou pelo menos até ali na hora do intervalo poder se concentrar, né? Então, assim, como que a gente percebe que um filho ou um parente próximo pode estar com um sofrimento emocional? Porque você falou ali das causas, né? E dos fatores que acarretam esse sofrimento para a criança, né? Como perceber, né? Meu filho está tendo algum sofrimento, né? Emocional, ou já com a saúde mental afetada por vários fatores emocionais. Olha, a primeira coisa é realmente o olhar. A gente só consegue saber que alguém não está bem se a gente olha para aquela pessoa. E quando você traz esse relato de que, bom, eu chego na escola e eu preciso estar ali pelo menos 20, 30 minutos ouvindo os alunos. O que é que você está fazendo? Olhando para eles. Então, hoje, com a questão da sociedade mesmo, da nossa correria, do nosso dia a dia, são muitos compromissos,
nós estamos sempre brigando com o relógio, né? Nós estamos sempre querendo ali vencer o tempo, vencer as horas, e acaba que isso acontece dentro de casa também, nas famílias. Então, às vezes, o horário de almoço é muito corrido, chega no final da noite, no final do dia, os pais também estão cansados, é difícil de ter um momento ali para conversar com os filhos, ou eles até tentam e os filhos demoram um tempinho para quererem falar ali sobre o dia, o que aconteceu, e aí acaba que essas coisas não vão sendo ditas e o olhar vai se perdendo, a gente perde esse olhar. Então, quando o aluno ele chega na escola com essa necessidade de falar, ele tá comunicando o que pra gente? Eu preciso ser visto, olhem aqui pra mim, eu tô aqui, deixa eu contar o que eu fiz, como foi meu final de semana. Então, essa é a necessidade, a gente só vai saber que o filho, alguém da nossa família, está precisando de ajuda se a gente olhar para essa pessoa. E olhar exige tempo. Então, não é só, eu tô vendo aqui no dia a dia, tá tudo bem. Não. Olhar exige realmente esse cuidado. Deixa eu entender como tá o sono do meu filho. Deixa eu entender como estão os comportamentos dele aqui dentro de casa, mas não só. Como tá os amigos, como está na escola. Então, olhar para o outro exige muito de nós. E hoje em dia, nós estamos cada vez menos fazendo isso, porque a gente está sempre olhando para uma tela, né? Então, hoje é muito mais fácil a gente responder alguém no WhatsApp do que chamar essa pessoa para conversar pessoalmente com ela, olhando para ela. E isso acaba realmente impedindo ali até mesmo de identificarmos o que essa pessoa está precisando, que aí acaba gerando muita culpa, né? Tem muitas famílias, às vezes, que chegam no consultório, eu sempre falo, né, para os pais que buscam a psicoterapia, é que para eles chegarem lá é porque realmente a situação está grave, eles estão precisando de um olhar de acolhimento também. Então, os pais chegam muito culpados por estarem ali, o que eu fiz, onde eu errei, onde eu falhei. E nem sempre é culpa do pai e da mãe o que está acontecendo. Os pais são responsáveis pelos filhos, mas existe uma grande diferença nessas palavras. O que é responsabilidade e o que é culpa. Então a gente precisa também dar esse olhar para a família, olhar para os pais, para que eles consigam também olharem para os filhos e entenderem ali o que está acontecendo. Mas geralmente a principal questão, o que faz a gente realmente olhar para uma criança e falar, olha, eu acho que tem algo de errado acontecendo, que ela não tá bem, são os comportamentos. Então, às vezes a criança ela começa a ter comportamentos que antes ela não tinha. Pode ser relacionado à alimentação, como eu mencionei, na hora de dormir, pode ser dentro do ambiente escolar, pode ser com um dos familiares. E aí são comportamentos diversos. Pode vir uma agressividade, como pode vir também um fechamento que a gente fala, essa criança tá muito quietinha, tá muito isolado, não era assim, roer as unhas, ou comendo demais, ou comendo de menos, ou tendo muitos pesadelos, muitas dificuldades para dormir. Então são várias questões, mas o principal a gente só vai conseguir identificar se a gente olhar para essa criança e para esse adolescente que está ali na nossa frente, precisando do nosso cuidado e conseguir ter essa dimensão de como está sendo a rotina dele, o dia a dia dele, o que está precisando desse cuidado. Alguns estudos em relação ao sono, à alimentação, à qualidade, né, desse tempo de descanso demonstram também o quanto isso pode afetar, né, tanto nesse humor, quanto nesse emocional, quanto na aprendizagem, que pode acarretar também no sofrimento, né, emocional para essa criança, que às vezes ela não consegue acompanhar, ela não consegue fazer uma atividade e o problema não está ali. O problema quase nunca não está ali naquele momento isolado na criança, né? E eu vejo que os pais que vão atrás de ajuda, eles também estão pedindo socorro. Eles também estão pedindo, né, ajuda de alguma forma ali para você, né, para profissionais como você. Então, quando chegam assim nessa situação de querer ajuda também, desde do momento de algo no comportamento mais simples que possa ter observado, né, ou quando já sente que perdeu alguma coisa ali no meio do caminho, perdeu o controle de algo, né? Como que podem agir em relação a isso, quando percebem mudanças no comportamento dos filhos, das crianças próximas a você? Como que eles podem agir de forma... que é muito complicado, né? Às vezes eu tenho lá uma parente, um sobrinho, um filho de um amigo, que às vezes eu também queria dar aquele toque, né? Ou o próprio pai e a mãe. Como que pode agir percebendo essa mudança de comportamento?
Só recapitulando o que você disse, Fernanda, realmente, eu sempre trago na clínica essa perspectiva de que eu atendo crianças e adolescentes, mas eu cuido da família. Não tem como vocês trabalham com crianças, com adolescentes na escola, vocês sabem disso. Não tem como nós fazermos um trabalho com esse público isolado do ambiente familiar, dos pais ou dos cuidadores dessa criança, que sejam avós, tios, mas não tem como fazer esse deslocamento, porque o ambiente familiar ali, né, o que a criança vive com a família, acaba trazendo consequências para todas as áreas da vida, consequências positivas e consequências que exigem cuidado também. Então, é muito importante a gente ter esse olhar de cuidar dos pais, cuidar da criança, cuidar da família como um todo. E a principal forma de trazer esse cuidado é pelo diálogo. Então, se eu noto que tem algo acontecendo com o meu filho, se eu percebo, olha, esse comportamento não fazia parte aqui, né, da rotina dele, não era dessa forma, deixa eu tentar investigar aqui o que é que pode estar acontecendo. Geralmente, espera-se, na verdade, que as principais figuras de referência e segurança para uma criança sejam os pais. Mas a gente sabe que muitas vezes não é isso que acontece. Seria o esperado, seria o idealizado, e nem sempre é isso que a gente tem. Então, talvez essa criança consiga comunicar ali o que está acontecendo com ela para outras pessoas que ela sinta essa confiança. E aí pode entrar a escola, que às vezes essa comunicação, esse diálogo acaba acontecendo dentro do ambiente escolar. Mas é sempre pelo diálogo que a gente vai tentar ajudar, é sempre pelo diálogo que a gente vai tentar entender o que está acontecendo. Porque eu posso até ver uma cena, uma situação e criar uma hipótese diante daquilo. Mas é só a pessoa que pode me dizer se aquilo é real ou não. Então, eu posso ver o meu filho em casa, talvez até famílias, pessoal que esteja nos acompanhando aí, pense assim, eu tô vendo meu filho roer muitas unhas, eu acho que ele está ansioso. Calma aí, o achismo não leva a lugar nenhum. Então, vamos tentar primeiro entender o porquê que ele está roendo essa unha. Como é que eu faço isso? Conversando com a criança. Às vezes, a criança também não tem uma resposta para o que está acontecendo. Por quê? Eles ainda não conseguem ter o raciocínio, o pensamento, como nós adultos temos. Então, às vezes a gente chega perguntando, por que você está roendo a sua unha? Provavelmente a resposta da criança vai ser, não sei. Sabe quando dá a tela azul no computador, né? Não tinha pensado sobre isso. Não sei. Tô só aqui. Então, a gente realmente precisa tentar dialogar, entender, trazer ali pra criança, olha, eu tô vendo que você tá roendo a sua unha, você tá sentindo o seu coração mais acelerado, ir trazendo essa perspectiva pra criança do que pode estar acontecendo, mas só ela vai dizer se realmente aquilo acontece ou não. Então, o diálogo é o caminho, é por esse meio que nós conseguimos acessar ali alguém que está precisando da nossa ajuda, do nosso cuidado e que a gente realmente pode trazer um direcionamento, uma orientação. Você trouxe um exemplo, às vezes eu tenho uma sobrinha, às vezes eu tenho um colega que eu gostaria de ajudar também. É bem complicado essa parte, porque a gente sempre tem o receio de se intrometer demais naquilo que diz sobre o outro, mas também de se ausentar em coisas que podem ser a nossa responsabilidade. E aí, de novo, conversar com as pessoas é o melhor caminho, o diálogo. Então, se você tem afinidade o suficiente para conversar com esses familiares, traga uma orientação, fale ali, olha, tô percebendo, com todo respeito, que a Giovana tá dessa forma. O que você acha de procurar uma profissional? Se você quiser, eu tenho alguém para te indicar. Então, é trazer isso, assim, apontar uma situação, mas trazer o cuidado também para essa pessoa. Porque, às vezes, é tudo muito da forma como a gente fala. Às vezes, a gente já chega falando, isso aí tá errado, hein? Vai procurar uma psicóloga. Ih, tá precisando de um médico. E aí, a pessoa também já não recebe isso de uma forma muito positiva. E procurar ajuda, procurar profissionais, não é errado. Evita muito mais sofrimento do que a gente imagina. E é interessante essa fala sua, porque assim, por experiência de vida mesmo que eu tenho. Eu tenho 3 filhos, né? E os 2 maiores são de um casamento e o outro de outro. E os maiores sempre... a menina, antes da separação, era a extrovertida da escola. Todo mundo gostava e tal. De repente, ela ficou quietinha. O menino começou a ter... comportamentos externalizantes, mas ele sempre foi um menino muito querido. E por muito tempo as pessoas me falavam assim, você tem que levar ela no psicólogo, você tem que levar. E só que antes de eu levar eles, deveria eu ter
passado pelo psicólogo. Porque às vezes o problema não era eles, era eu, né? E daí, para solucionar o deles, tem que solucionar o meu primeiro, né? Então, assim, às vezes as famílias, ela entende assim, a escola, ela pede, tem uma conversa, tem um diálogo, mas a família daí, de repente, fala assim, olha, mas eu não tenho problema dentro da minha casa. E daí fica aquela coisa, aquela situação que a gente fala, e agora? Como é que a gente vai agir? E daí a gente fica de mãos atadas, né? Porque a gente não tem como ir além do diálogo, né? Tem algumas situações que a gente até tem algumas coisas para fazer, mas a gente não tem como ir muito além. E é só naquela conversa ali, conversa um tempo, aí depois volta a conversa de novo, né? Tem vezes que o pai até enjoa de ir na escola de tanto que vai, né? Mas é interessante. Como que daí a gente, os transtornos emocionais podem estar ligados no convívio da escola? Olha só, vamos pensar. A escola é um ambiente que as crianças e os adolescentes passam a maior parte da vida, não só do dia. Então, se a gente fosse colocar, né, um círculo e dividindo por horas as atividades que uma criança tem, tirando o dormir, que espera-se também que essa criança possa ter uma qualidade de sono e ter ali ao menos 8 horas para um sono tranquilo de descanso, o restante das horas do dia, a maior parte do tempo, está na escola. Então, geralmente, um aluno que estuda meio período, ele fica ali por volta de 5 horas dentro deste ambiente. E aí, qual é o papel da escola? No cuidado emocional e como também as situações emocionais podem aparecer na escola. Por ser um ambiente onde as crianças e os adolescentes mais passam tempo, é realmente o local onde os cuidadores, os professores, a equipe pedagógica como um todo, vão ter a oportunidade de observar mais de perto os comportamentos dessa criança e desse adolescente. Então, eu costumo dizer para os pais na clínica que a escola é também a nossa aliada no trabalho. É muito importante nós termos o contato, fazer reunião, buscar pelos professores, porque se a escola pontua uma queixa, é porque realmente isso está aparecendo lá e tem algo a ser visto, a ser feito. Então, às vezes, a criança, ela acaba transparecendo, deixando acontecer lá na escola, algum comportamento que em casa não está acontecendo e aí precisa desse cuidado. É o alarme que a gente tem para chamar esses pais e para conversar. Mas é claro que a escola tem esse limite, que precisa ser respeitado também. É muito importante a gente entender o limite da escola para também não responsabilizar a escola por situações que não são responsabilidade da escola. Então, a escola está lá para trazer o quê? A educação para as crianças, no sentido do ensino-aprendizagem. É um espaço que proporciona o convívio com a sociedade, a aprendizagem de regras, que vai moldando, de certa forma, o indivíduo. Mas educar é papel da família. A escola não educa. A escola, ela traz conhecimento, ela traz ali todo um caminho a ser seguido para que esse ser humano se desenvolva e siga em sociedade. Mas a educação precisa vir de casa. A escola, ela só vai potencializar tudo isso. Então, esse limite da escola, qual é o papel da escola nos casos das crianças e adolescentes, é reconhecer primeiro o lugar da escola. O que a escola está fazendo pelo meu filho. A escola também não pode ser a todo momento o apoio emocional dessa criança. Em alguns casos, em algumas situações, isso vai vir a acontecer, mas não pode ser sempre responsabilidade da escola. Então, a conversa com os pais, ela vem justamente nesse intuito de separar, olha, até aqui a gente cuida, até aqui a gente faz, mas daqui não dá mais pra gente ir, eu preciso que vocês façam também a parte de vocês, que vocês também tenham a contribuição. É claro que na escola, uma criança, um adolescente pode criar um vínculo muito forte com uma professora, com alguém da equipe pedagógica em si, e a gente acaba se apegando, a gente quer levar para casa. Eu imagino que vocês durmam aí pensando em vários alunos que vocês têm. Já teve sonhos até de adotar alunos tão fofos. Eu imagino. Então, a gente sempre quer trazer esse cuidado, né? Então, o papel da escola seria esse, de conseguir identificar, trazer ali para a família o que está percebendo, como essa criança está naquele ambiente, não para ficar apontando erros para os pais ou querendo achar um problema na família que justifique tal comportamento,
mas é cuidando da criança e do adolescente. Se esse é o ambiente que a criança mais passa tempo, é dever da escola também comunicar como essa criança está lá, como está sendo o desenvolvimento dela e o que pode ser feito para melhorar. Mas os pais também precisam ter ali a sua responsabilidade de buscar pelo cuidado, de trazer para dentro de casa aquilo que a escola está colocando também. E é interessante porque, assim, às vezes, um simples detalhe que a família não vê, o professor que está ali vê, né? Nós temos casos ali de pessoas que descobriram problemas na criança, né? Do correr, professor de educação física correr com a criança e saber que ali não está certo alguma coisa, né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar, né, para a criança, não chegar, abrir um livro, começar uma aula, você tem que ter uma conversa ali com a criança, você tem que ter um contato ali com a criança, né? E você tem que ser próximo da criança. Não adianta você ir lá, tanto eu quanto a Fernanda, nós passamos por diversas salas de aula no decorrer da semana, e tem criança que às vezes a gente nem grava o nome, né? Sim. Porque são muitos. Mas, de repente, aquela criança mais introspectiva, aquela criança que ela tem ali, fica mais quietinha e tal, às vezes até tem um problema na fala e não percebe-se porque aquela criança está muito quietinha, né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar mesmo, né? E é um olhar profissional também, né? Nós Sim. temos ali um olhar que vamos observar de uma outra forma, e às vezes já aconteceu também, né? De os pais até perceberem algo, mas quando falado de fato pela escola, falou, tá acontecendo mesmo isso, como que a gente pode fazer? E aí que tá a importância desse vínculo, né? Porque nós temos essa parcela de responsabilidade com essas crianças, quando sai ali, né, como somos da rede municipal, eles saem da escola, já estão entrando na adolescência, né? Então, nós temos um vínculo grande com eles, que nessa idade, na primeira infância, fase pré-escolar e escolar, essa primeira fase escolar, o vínculo com o adulto significante é muito forte e muito determinante também para um bom ensino, né? Para um bom ensino e aprendizagem, a relação dos dois. E a gente vê ali também, com essa convivência, eu sempre faço o paralelo de que a escola ela é um reflexo da sociedade. Da escola ali, a gente não vai transformar uma criança e vamos colocar na sociedade. É uma parte deste desenvolvimento da criança que estamos ajudando a formar. E tudo que ela vivencia, de alguma forma, vai refletir ali dentro da escola e das relações sociais com o professor, com os outros colegas, né? É como uma mini sociedade acontecendo ali, que é onde ela vai aprender a ter as relações sociais para uma vida adulta, uma vida de trabalho, uma vida de estudos, né? De formações posteriores. E aí, pensando nessa sociedade mais geral, sociedade fora, né, dos muros da escola, como que você acha que esse entorno social tem se mostrado responsável por esses índices, né, altos índices de ansiedade, de depressão em adolescentes, em jovens? Como que a sociedade, em geral, pode estar impactando essa saúde mental, essa saúde emocional dessas crianças e jovens? Bom, eu acredito que vai dentro do que nós conversamos, a evolução mesmo da sociedade. Então, a tecnologia é tudo muito rápido, muito intenso. Muito imediato, muito imediato. Né? Eles são imediatistas hoje em dia. Nós estamos vivendo isso, é geral. Então, por exemplo, uma criança hoje, um bebê, já consegue ter acesso ali a um celular, a entrar no YouTube, a identificar ali um vídeo que quer assistir. Hoje a gente tem, né, fala a síndrome do dedinho, que fica rolando. Toda hora a gente tá rolando alguma coisa, tá vendo alguma coisa. E eu acredito que daqui para frente a nossa sociedade vai evoluir cada vez mais. Então, tudo tende a se transformar.
cada vez mais, cada dia chega uma novidade relacionada à tecnologia. Então, como é que eram os computadores antigamente? A gente tinha lá um CPU, colocava uma internet, enfim, que não tinha essa ideia de um Wi-Fi. Eu cheguei aqui, me passa a senha da sua internet e deixa eu logar, né, no meu celular. Então, olha só como tudo foi evoluindo. E assim também vem evoluindo as coisas que nós fazemos no dia a dia. Tem muitas coisas que são muito boas, que trouxeram benefícios gigantescos, economizaram nosso tempo em muitos sentidos, mas tudo que é demais também precisa do cuidado. Eu acho que cada dia mais a gente precisa buscar o equilíbrio das coisas, dentro de casa, com as crianças, com os filhos, com os adolescentes, e fora de casa também, porque o mundo sempre vai ter a sua velocidade, sempre vai continuar evoluindo, mas somos nós ali que também vamos decidir qual é a velocidade que a gente quer acompanhar ele, né? Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. É em casa mesmo, é ali, no dia a dia, porque ficar buscando responsabilizar, é o avanço da tecnologia, é isso sempre vai acontecer. Então, a gente sempre vai ter isso como culpado, mas aí a gente não faz nada. Não, então qual é a minha parte dentro de tudo isso? Então, eu enquanto pai e mãe, pensando como você colocou, qual é a responsabilidade da sociedade no adoecimento das crianças? Existem muitos pontos que nós podemos evitar, mas aí vai exigir de nós, exigir o cuidado, a atenção, o olhar. Então, primeiro eu volto para mim, o que eu tô fazendo dentro da minha casa com os meus filhos hoje, para depois eu pensar no que a sociedade está impactando dentro da minha casa. Tudo começa em casa, não tem como. Nosso ambiente familiar é a estrutura, é a base ali para a gente continuar se desenvolvendo, seguindo a vida e seguindo os caminhos que precisam ser seguidos. Então, é importante olhar, sim, a evolução do mundo, tudo que vem acontecendo, é muito importante, mas o mundo vai continuar evoluindo. E o que eu vou fazer dentro da minha casa? Qual é o cuidado que eu vou fornecer aos meus filhos nesse momento e dentro de tudo isso? Porque senão a gente sempre vai buscar fora, culpabilizar, encontrar uma situação para não olhar para dentro. E às vezes o que a gente precisa é olhar para dentro. Peraí, o mundo tá assim, mas aqui dentro, como eu quero que seja? Aqui dentro de casa, né, vamos dizer assim, a gente tem essa oportunidade de colocar os nossos valores, de passar os nossos ensinamentos para os filhos, dentro daquilo que faz sentido com a nossa visão de mundo, né? E tem uma idade, assim, para o uso das telas, porque, assim, eu me preocupo muito. A minha menina, de 16 anos, usou depois de 11 anos. O meu menino, com 8. Aí, o meu pequenininho, de 3 anos, eu não deixo usar. Mas daí o pai vai no cabeleireiro e a primeira coisa que faz é entregar o celular para ele ficar assistindo, né? E eu penso assim que não é legal, né? Eu acho muito pequenininho, né? Essa idade, ele está numa fase de descoberta ainda, né? Tem alguma idade, né? Receita, lógico que a gente não tem, né? Sim, Cada família tem a sim. sua, né? Claro, mas é mais no olhar do cuidado. Primeiro, eu acho que é sempre importante a gente pensar assim, as telas, a tecnologia, como eu já disse, favoreceu muitas coisas na nossa sociedade. Não tem como, é idealizado pensar em uma família hoje que não vai utilizar o celular, que não vai utilizar as telas. Mas vamos fazer isso com responsabilidade e a nosso favor. Então, eu acho muito difícil hoje uma criança que está nascendo hoje, agora mesmo, não ter contato com a tecnologia. Porque a todo momento, as escolas mesmo estão evoluindo. Hoje tem muitas aulas que se utilizam computadores. Sim. Então, assim, não é que a gente não pode ter o contato, mas é usar isso a nosso favor. E com as crianças, eu sei que para as famílias, em muitos momentos, a tela acaba sendo uma rede de apoio. Então, há situações, há casos e casos em que o uso da tela tem essa função ali. É uma rede de apoio para o pai ou para a mãe, tem uma função específica em determinado momento. Então, é olhar para isso e saber, eu estou usando com essa função. Mas se a gente fosse seguir a risca mesmo, que é ideal, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que até os 2 anos a criança tenha 0 contato com telas. Então, assim, não é nem 1 minuto, é 0. Isso é algo que não pode fazer parte da vida da criança. É o ideal? Seria o saudável? Com certeza. Mas eu sempre
gosto de trazer essa reflexão para os pais, com tudo, não só sobre o uso de telas na clínica, daquilo que é ideal, onde nós deveríamos estar, mas qual é o meu real hoje? O que eu posso fazer? Talvez o real das famílias hoje seja não deixar as crianças sem nada de telas, mas será que eu não consigo, então, pelo menos 15 minutos, 10 minutos, que seja o menor tempo possível, trabalhar ali com a redução de danos? Porque seria realmente um mundo utópico nós idealizarmos essa situação de que as crianças não tivessem o contato com as telas. É o necessário, é o ideal, mas nem sempre isso é o que cabe no real das famílias. Então, realmente, a gente tem que avaliar no caso a caso o que é possível ser feito, mas a recomendação para os pais, para todo mundo, é de usar menos tempo possível, de realmente ter um controle ali, não só do tempo, mas também dos conteúdos que estão sendo acessados. Isso também é muito importante. A escola e a família, ela pode estar tendo ali aquele convívio, né? Como desenvolver essas crianças e adolescentes? Porque, assim, hoje a gente está num projeto dentro da escola chamado Gincana Cultural, e é muito interessante, porque é de autoria da Fernanda, né? E daí eu meio que entrei de gaiato para auxiliar ela. Socorreu, parceira. E daí a gente acabou indo além daquilo que a gente esperava, né? Para tornar mais saudável. Há umas 2 semanas a gente teve a Semana da Família na escola e eu achei muito interessante algumas cenas que a gente viu ali. Dos pais, era 30 minutos, vamos aproveitar a professora de educação física e vamos fazer uma atividade física. Só que a gente não falou para eles o que era, Sim. né? Mandou-se o convite, fez um videozinho com as crianças falando que ia ter, que era para estar meia hora antes do encerramento da aula, por ser uma escola de porte grande, né, que está chegando a 800 alunos, foi dividido ali em 3 dias, cada um no seu período, e quando os pais chegavam e que a Fernanda anunciava que era a dança, alguns ficavam assim, eu vou ter que dançar, e agora, né? Mas acabava entrando na dança. E tem algumas cenas que me chamam muita atenção, né? Pessoas, assim, que a gente vê dentro da escola, assim, que não tem muita contato ali com a gente, mas que chega num desses momentos, né, de descontração ali dentro da escola, a pessoa se solta, né? E é tão importante ter esses momentos dentro da escola, né? Mas nem sempre a gente pega ali 100% dos pais. Porque a gente percebe nas reuniões de pais, é sempre os mesmos pais. E a gente quer saber, assim, tem algum meio de desenvolver essas crianças e adolescentes para tornar elas cada vez mais saudáveis, família e escola junto? Olha, é sempre buscar essa aproximação. Eu acredito que nós nunca vamos conseguir a aceitação 100%. É porque vamos pensar assim, você foi falando e veio muito na minha cabeça, um hamster, quando ele tá ali na rodinha, ele fica girando, 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 girando. Ele só para quando tem alguma coisa que o impede de continuar. Então, essa modificação, esse dia diferente na escola é algo que faz a roda parar. É algo que tira os pais, que tira a família, a criança, até vocês, professores, da zona de conforto, e aí vocês precisam se reinventar. Para alguns pais, essa saída é natural. Essa parada, opa, parou aqui na rodinha, deixa eu sair, vamos lá, vamos aproveitar o momento e ok. Para outros pais, isso não é sentido de uma forma natural. Então, é muito do tempo de cada um também. A gente sempre tem que buscar essa aproximação, mas tendo a certeza de que nem sempre vamos ter 100% da adesão. E talvez a gente fica preocupado com isso.
é difícil de estar todo mundo, nós gostaríamos que estivesse todo mundo, e aí a gente se esquece de quem já está ali com a gente. Então, salvar o mundo, nós não vamos conseguir, mas vamos fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. Então, de 100% dos pais, eu tô com 30, vamos entregar o melhor, vamos fazer o melhor com esses 30% que vêm na reunião, que estão disponíveis, que querem conversar, que querem dialogar, e vamos entregar aquilo que a gente pode para construir essa aliança com eles. E quem sabe com o tempo também, a gente tem a esperança, a expectativa de que essa outra parcela consiga também estar nesse movimento, mas eu acredito que é essa a questão, porque não tem muito como a gente exigir do outro aquilo que ele não pode dar naquele momento. E talvez existam várias questões que impeçam a pessoa de fazer esse movimento, de sair dessa zona de conforto. E a gente vai levando, tem que ir fazendo realmente aquilo que é possível. Mas a grande questão é não parar de buscar por eles. Porque aí se a gente para, a gente também quebra o caminho. Então, é estar ali, disponível, buscar pelo contato, chamar, conversar, ter esses momentos de aproximação, de conexão, de mostrar o quanto a escola é valorosa e valiosa para o desenvolvimento da criança, mas não só para o contato com a família, às vezes para uma orientação, algo que os pais também estejam precisando. Então, é essa busca que é incansável, mas que ela também não pode parar, porque é isso que faz os pais chegarem até esse ambiente e a gente construir essa aliança do cuidado. E a gente sabe que é fato que tem questões objetivas que impedem, né? De novo, assim, não é culpabilizando pais, porque a gente sabe que tem aquele que não consegue sair do trabalho para estar naquele momento, para realizar determinada atividade com o filho. Então, imagino que, para mim, foi uma mostra, né? Essa nossa Semana da Família, que às vezes com uma estratégia você consegue aproximar um grupo. Com outras estratégias ou outras possibilidades, que aqueles que não estiveram naquele horário, mas talvez em um outro momento, em um outro horário, esteja disponível, né, de acordo com a sua rotina. Eu acho que é estar disponível mesmo, eu acho que essa é a palavra. E de ambos os lados, né? Nosso lado como escola, o lado da família. Eu acho que pode gerar frutos aí. Na verdade, nossa escola, nós somos suspeitas a falar, né? Porque já estamos lá, né, há tanto tempo. Mas, assim, tanto professores, que quando a gente chega e fala, nós tivemos uma ideia, vocês nos auxiliam. Todo mundo ali dá a mãozinha, né? Ninguém solta. Então, é muito interessante. E quando a gente chega para alguns pais, eu tive a experiência o ano passado de fazer um torneio em que eu fui no feriado arrumar a escola e, de repente, apareceu pais lá e me ajudaram. Olha então, só. assim, doar o tempo deles para uma coisa que eles não precisariam estar ali, mas para ajudar e fortalecer esse vínculo com a escola, foram até nós, né? A impressão é que o tempo voou para mim. Nossa, voou. Não sei quanto tempo a gente está aí na conversa, mas queríamos abrir agora para você poder fazer suas conclusões, suas considerações a respeito de tudo isso, divulgar o seu trabalho. Esse momento está em aberto agora para você. Ai, tá ótimo. Bom, eu acredito que realmente nós não podemos desistir do cuidado, né? Vocês, enquanto professoras que estão ali na sala de aula, vivenciando esse momento diário com as crianças e adolescentes que enfrentam grandes desafios, mas também colhem muitos frutos, é muito importante que a gente realmente una forças. Acredito que essa iniciativa de vocês aqui com o podcast, de trazer informação para dentro de casa, como vocês falaram, de levar esse cuidado para as famílias também, é importante demais, porque a informação é a chave. Quando nós temos conhecimento, nós temos a oportunidade também de fazer diferente, de agir diferente. Então, parabéns pela iniciativa de vocês. É realmente muito bom poder estar aqui e contribuir. Eu costumo dizer lá na clínica que nós cuidamos da base para florescer. Então, o cuidado que a gente tem com essa parte ali da primeira infância, da infância como um todo e até mesmo da adolescência, é essencial para os adultos que nós queremos ver no futuro. Então, a gente falou muito, né, das mudanças que a nossa sociedade vem tendo, a tecnologia e quanto o mundo vai continuar se transformando.
que bom poder contribuir com essa sociedade que vai vir lá na frente. Que bom poder trazer esse cuidado. Então, cuidar da base é sempre muito valioso, é sempre muito importante. E é muito bom ter pessoas disponíveis para isso. Como vocês falaram, já estão há anos na escola, há anos fazendo muitas coisas e continuam ali perseverante. Então, acho que essa é a grande questão. E sobre o meu trabalho, como vocês apresentaram ali no início, hoje eu atuo 100% na clínica, então realizo os atendimentos individuais na minha clínica particular, mas além desses atendimentos também estou trabalhando agora com grupos de crianças, justamente nessa ideia de atingir mais famílias, de poder tornar mais acessível ainda o acompanhamento psicológico e zelar pela infância. Agora também eu estou trabalhando com os grupos e o grupo tem, assim, um resultado incrível. Ele é muito novo, eu falo que é o meu bebezinho, tá engatinhando, crescendo ainda, mas nós já estamos colhendo muitos resultados com as crianças que estão participando. Os grupos, eles são divididos por faixa etária, então nós temos as turmas como se fosse realmente ali a escola, os anos da escola. Então nós temos as turminhas, a partir dos 3 anos já é possível inserir a criança em um dos grupos e tem sido muito bacana, porque no grupo a gente consegue trabalhar não só as questões emocionais, mas outras relacionadas ao desenvolvimento geral da criança. Então, a parte cognitiva, a parte social, as habilidades, e assim vamos seguindo, tentando cada vez mais contribuir com as famílias e servir esse cuidado aí para todos que precisam. Excelente. Muito obrigada, né? E para o próximo episódio, a gente vai trazer o professor Walter Almeida. É um professor muito querido, professor de dança, né? Que eu acho que Cianorte inteiro conhece o Walter, né? E ele contribui significativamente, né, na nossa sociedade aqui de Cianorte e também para as crianças e adolescentes que em situação de vulnerabilidade. E daí o tema que a gente vai trazer da próxima é sentimento de pertencimento, né? Eu pertenço àquele determinado grupo, por que eu não pertenço, né? E ele vai vir trazendo essa experiência de vida que ele tem, né? Dentro desses grupos que ele tem de dança. Ok? Isso aí. Já temos um próximo. Já. Bom, acho que podemos finalizar por aqui. Muito obrigada novamente. Eu que agradeço. Giovana. Sucesso, menina. Muito obrigada por topar essa ideia, nos apoiar. E eu amei. Eu também. Teria Gostei várias bastante. outras coisas para pontuar né? aqui, para perguntar aqui, mas vamos por enquanto. Sim. Que bom, fico Quem à disposição. sabe? Quem sabe os próximos, Sabe algumas não é? perguntas, algumas questões. Pois é, se aparecer aí, se o pessoal deixar nos comentários algo nesse Para um sentido. debate, estamos Estou à disposição para responder também. Se quiserem me seguir nas redes sociais, o meu é @JovanaZampieri_. Tem também o Instagram da clínica, que é @zampinfância. Lá também tem todas as informações sobre o meu trabalho e fico à disposição para contribuir caso tenham alguma dúvida específica também. Excelente. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite para quem nos acompanhou. E é isso.